Meus amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Gomes, eu sou psicólogo, perito psicólogo, e nesse canal você encontra conteúdos de psicologia, saúde mental, de psicologia na área pericial. Bom, pessoal, eu tô aqui hoje para fazer um vídeo um pouco diferente e conversar com você. Na verdade, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o poder da história. E eu tô aqui hoje para partilhar uma história que eu gosto muito, uma história que quando chegou até mim foi um verdadeiro presente. E eu decidi então partilhar uma história também com vocês aqui no canal. Então, me acompanhe aqui, vamos comigo. Essa é a história de um velho professor. Um velho professor que um dia, depois de muito tempo, encontrou um ex-aluno. Esse ex-aluno chegou até ele e falou: "Olá, professor, o senhor por aqui? Que prazer enorme revê-lo. Eu fui aluno do senhor há muito tempo e o senhor foi uma grande inspiração para mim." E o professor ali, ficou contente e falou: "É mesmo? Mas me conta, rapaz, o que você faz da vida hoje?" E ele disse: "Eu também virei professor, igual ao senhor. E justamente porque o senhor foi uma inspiração para mim." O professor ficou até ali, um pouco curioso, e aí o rapaz virou para ele e falou: "O senhor não lembra, professor, há muito tempo atrás, do episódio do relógio?" E aí ele contou uma história. Falou: "Olha, professor, naquela época, eu era muito pobre e me incomodava que os meus amigos tinham mais coisas do que eu. E chegou um dia que um aluno chegou e ganhou um relógio novo e ele chegou exibindo esse relógio. E naquele dia aquilo mexeu comigo e eu tomei uma decisão errada na minha vida. Eu decidi pegar aquele relógio para mim. E aí quando ele pôs na mochila e um momento que ele não estava mais lá, eu peguei o relógio e pus no bolso e fiquei em silêncio. Quando ele percebeu a falta do relógio, professor, ele foi imediatamente falar com o senhor. Ele comunicou: "Olha, professor, roubaram o meu relógio. Eu lembro até hoje. Você fechou a porta, ficou em silêncio, levantou e falou para a sala: 'Gente, pessoal, aconteceu algo e muito chato aqui, roubaram o relógio desse aluno e quem foi que roubou, por favor, devolva o relógio.'" Você fechou a porta e falou isso alto para toda a sala. É claro que eu não queria devolver o relógio e eu fiquei em silêncio. Foi aí que você falou para a sala: "Olha, pessoal, eu vou achar esse relógio. Então eu quero que todo mundo fique de pé e feche os seus olhos. E eu vou passar de um a um, revistando os bolsos, até achar aquele relógio." E aí eu suei frio, professor. Enquanto o senhor passou de bolso em bolso até chegar a minha vez, que eu não podia me mexer, eu sabia que o senhor ia achar, eu suei frio. Aquele estava sendo o pior dia da minha vida. Eu ficava imaginando a vergonha que eu ia passar ali diante dos meus colegas. E aí o senhor foi revistando os bolsos até que o senhor chegou até mim e achou o relógio. O senhor pegou o relógio, guardou no seu bolso e continuou revistando todos os alunos, um a um, até acabar, chegar ao fim de todo mundo. Depois você voltou, o senhor voltou para a frente da mesa, falou: "Turma, podem abrir os olhos. O relógio está comigo. O relógio já apareceu." E aí você devolveu o relógio para o seu dono. Você não falou nada, professor. Não deu uma lição de moral, não falou nada. Mas naquele dia eu fui para minha casa e eu entendi a lição. Eu entendi a lição, professor. Aquele dia ia ser o pior dia da minha vida. Eu tinha feito algo errado e eu ia perder a minha dignidade. E o senhor me deu uma bela de uma lição. Uma lição e uma chance de eu repensar a minha vida. E eu me arrependi profundamente aquele dia, professor. E a partir daquele dia, aquilo foi um marco na minha vida. Eu mudei.
E aquele dia, professor, eu entendi o verdadeiro significado do educador. Então, e ele contou essa história para o professor. Você não lembra disso, professor? O professor virou e falou, sim, eu lembro dessa história. E aí ele virou e falou, e você não lembra que era eu, professor? O professor virou para ele e disse, eu lembro sim dessa história, mas eu preciso te contar uma coisa. Naquele dia, eu também fechei meus olhos. E aí o professor ficou emocionado, né, junto com um aluno ali naquele momento. E ele deu uma lição. E a lição dessa história, pessoal, não é que ele foi condescendente ou que ele foi conivente para o aluno. Não, não é nada disso, né? Com uma decisão errada, com uma conduta errada. Muito pelo contrário. O que o professor fez foi fechar os olhos do julgamento. Ele fechou os olhos da condenação. Ele sabia da responsabilidade dele ali, enquanto um educador, na vida daquele aluno. E ele queria justamente oferecer uma outra possibilidade dele perceber que ele poderia viver a vida dele. E aquilo foi muito significativo por conta da experiência. Ele sabia que, como professor, muitas vezes o mais importante não é como a gente fala, não são meras palavras, e sim nossa atitude diante daquele que nós estamos educando, seja como educador, pais, terapeutas, psicólogos. Então ele sabia dessa lição. E foi isso que esse professor quis passar para o aluno. E essa história não acaba aí. No outro dia, é claro que os alunos indignados, e até como um comportamento de quem é inocente, começaram a exigir do professor a punição de quem foi. E para que ele falasse para o grupo, mas quem foi, professor? Você não vai puni-lo? Então o grupo começou a fazer essa exigência para o professor. E aí o professor virou para os seus alunos e falou, meus queridos alunos, vocês são sábios e já sabem distinguir entre o certo e o errado. Vocês podem estudar em qualquer escola daqui para frente e frequentar qualquer lugar, porque vocês têm essa sabedoria. Esse pobre aluno não sabe isso e não tem ninguém para ensiná-lo. Ele só tem a mim. Então, foi essa lição que o professor deu aquele dia para os seus alunos e essa lição que ele deu, que pôde, então, transformar a vida de uma pessoa, cumprindo aquilo que a gente chama de a função pedagógica da educação ou a função pedagógica de uma história. Como eu compartilhei aqui para vocês, para mostrar como as histórias têm poder em ensinar, em transformar um poder pedagógico e um poder psicológico. Então eu espero que você tenha gostado dessa história, que ela tenha tocado você e que ela tenha possibilitado um momento de reflexão. Então, se você gostou desse conteúdo, continue no canal e dê suas sugestões. Muito obrigado!